Esse ano quero paz no meu coração. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Farma Podcast e hoje iremos entrevistar o ilustre Dr. Yuri Candiato, cardiologista e oncocardiologista. E vamos falar um pouco, né? A gente está agora nesse período de final de ano e o tema do nosso podcast é Esse ano quero paz no meu coração. Então, bem-vindo, Dr. Yuri. A gente vai falar justamente nesse foco de paz no coração. O que a gente precisa fazer para ter um 2025 com paz no coração. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obviamente nós vamos conversar sobre como a gente passar de ano muito bem, obrigado, com tranquilidade, com serenidade e com a saúde em dia, e que essas transformações que todo final de ano a gente promete fazer, elas não durem só um verão, como um amor de verão, que terminou o verão e acaba o amor, mas que a dedicação da gente continue depois desse pequeno chute que a gente dá na bola, né? E que a gente persista, tenha disciplina, para que não seja só simplesmente um querer estar melhor para ir para a praia ou para mostrar para os amigos ou para as amigas que a gente está saudável, não mostrar aparência, mas que antes da gente aparentar que a gente seja saudável, né? E que isso seja uma prática diária, cotidiana, que pelo resto da vida. Como muitos dizem, né? A questão da virada do ano ali, da passagem de um ano para outro, é só uma data. Então você de fato tem que ter aí a sua disciplina durante a sua vida inteira, né? Exato. Muitos dizem que, em tom de brincadeira, logicamente, mas que o que vai impactar, o que vai fazer a mudança e importa realmente na vida da gente, que vai engordar, que vai te deixar hipertenso, que vai te deixar mal-humorado, que isso, aquilo, tudo mais, não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, mas é entre o Ano Novo e o Natal. Esse período maior aí, né? Exato. Esse período maior. Então, assim, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Queria que eu comentasse um pouco, né, sobre o impacto do estilo de vida no coração. Sim. A gente teve uma passagem pelo Covid agora, que é o grande modelo de aprendizado para a gente. Sedentarismo, ele faz muito mal para a saúde, tanto mental quanto física, né? Então, é imprescindível a gente se mover. A gente foi feito para estar em movimento, para preservar articulações, para melhorar a calcificação óssea, né? Para preservar a função do coração, né? Para melhorar o controle não só do diabetes, mas da pressão arterial também, né? Além de preservar, melhorar o controle da pressão arterial, a gente reduz o estresse fazendo exercício físico, melhora a autoestima, melhorando a depressão, e tudo isso, juntando tudo, esse combo, ele provoca uma redução dos níveis da pressão arterial, melhorando o controle. Também aumenta a queima calórica, reduzindo o peso, e tudo isso com vários outros fatores ajuda a gente a ter uma saúde cardiovascular melhor. Quando a gente pratica exercícios físicos, obrigatoriamente a gente vai fazer uma dieta mais balanceada, porque a gente tem um foco, tem um objetivo, né? Então, eu não vou fazer só exercício físico, mas vou também ter uma alimentação mais saudável. Eu vou emagrecer, consequentemente, por conta disso também, não só pela queima calórica do exercício físico, mas também pela mudança de hábitos alimentares, né? E todos os outros processos. Com relação à qualidade do sono, que impacto ele tem nesse processo aí da saúde do coração? Uma das causas de hipertensão arterial é a síndrome da apneia do sono, né? É muito comum em pacientes mais obesos, em que ocorre uma obstrução da respiração, a glote, que é essa cavidade mais profunda aqui da garganta, que quando a gente deita,
ela cai sobre a entrada do ar, provocando uma hipóxia, de começar a roncar, diminuir a oxigenação, provocando microlesões cerebrais ao longo dos anos e aumentando o estresse, aumentando a pressão arterial. Controlando essa patologia, essa doença, e reduzindo o peso, obviamente, existe um controle melhor da pressão arterial. Então, o estresse também relacionado a um sono de péssima qualidade ou de regular qualidade, quando a gente já acorda sem interesse pelo dia, querendo descansar, o desempenho no trabalho diminui, existem a produção de elementos, substâncias inflamatórias, porque o corpo não teve tempo de recuperar e de se readequar naquele período que seria de sono, de repouso, né? E tudo isso faz a pressão subir, né? Então, quando a gente regula a qualidade do sono e a quantidade de sono, a gente consegue ter um repouso orgânico, já que a pressão ela tende a cair entre 10% e 20% da média durante o dia, e a frequência cardíaca também ela tem uma redução. É natural que aconteça uma redução significativa do número de batimentos cardíacos. Não se assustem se for fazer algum exame e você tiver lá 40 batimentos durante o sono. É porque a gente está com o urso que hiberna, né? E reduz todas as funções, né? Para que o corpo está em repouso. Para que o coração vai precisar bater muito rápido? Para que a gente vai ter uma pressão muito alta durante o sono, se a gente não está em atividade, não está desempenhando alguma coisa mais intensa? Então, o organismo sabiamente vai se retrair, vai reduzir as funções para aquele nível basal que é do sono, só para manter as atividades habituais. Falando um pouco sobre o sono, né, a gente vê que, além de todas as preocupações do dia a dia, do estresse, do trabalho, de algumas situações, hoje a gente está muito em alta, na verdade, o tema que eu já considero um problema de saúde, essa questão das telas, né, do telefone, do computador, da própria televisão, né, mas muito mais do celular ali que você está. Hoje você consegue resolver quase que 100% das suas coisas pelo telefone celular. Então, isso também gera um impacto nessa questão do sono. Exato. Quando a gente é exposto a uma alta intensidade de luz, nos minutos que antecedem o período do sono, a gente demora mais a entrar em repouso. E isso tem um mecanismo que tem tudo a ver com a produção de melatonina, né? Que ela é principalmente produzida na escuridão. Isso. Né? Então a gente tem que já ir reduzindo a luminosidade, as telas também, algum tempo antes de ir para a cama, para dormir. Né? Hoje as pessoas olham com o telefone. Para o organismo ir se adaptando e já entrando naquela fase de aumento da produção, que a produção de várias substâncias ela não ocorre assim de uma hora para outra, aumenta para o pico. Não, ela vai aumentando devagarinho, e para isso precisa tempo de adequação. Né? Então, se eu fico com a tela até o momento de eu dormir, eu vou postergar, vou adiar o período de produção dessa substância, que é uma substância reparadora do sistema nervoso central e que nos traz a gente pode dizer, o hormônio da felicidade, né? A melatonina. E é um hormônio. E assim, já tem muita gente suplementando, né? Exato. Com melatonina. Tem muita gente suplementando. Inclusive, a gente atende muitos pacientes aqui na Farmapele com a própria melatonina. Exato. Eu uso muito a melatonina com alguns fitoterápicos para a maioria dos meus pacientes, porque eu vejo que tem uma resposta muito significativa, muito boa mesmo, em que eu não preciso usar um remédio, um benzodiazepínico, uma medicação tarja preta, né? Ou alguns hipnóticos que sempre causam, com o passar do tempo, esquecimento, perda de memória, alguns mais antigos que geram envelhecimento precoce, Alzheimer, outras doenças.
Então, eu poupo o paciente de um prejuízo futuro, usando muitas vezes fitoterápicos e melhorando a qualidade de sono, melhorando a vida do paciente depois que ele acordar. Porque ele teve um sono reparador com a melhor qualidade, uma quantidade de sono dentro do adequado para ele. É o sono REM, né? Que chama, Principalmente o sono REM, que é aquele sono reparador mesmo, né? E aí, até falando um pouco sobre essa questão da melatonina, é uma substância que recém foi liberada no Brasil, né? Não tem esse tempo. Nos Estados Unidos, ele, se salvo me engano, ele se tinha lá como suplemento, né? E chegou no Brasil tem pouco tempo. A gente pode fazer várias associações, né? A farmácia magistral nos possibilita isso, a gente fazer junções de substâncias, né? Eu uso muito valeriano com melatonina, de acordo com o grau de necessidade do paciente, eu posso trabalhar com uma dosagem maior ou menor, né? Até porque tem pacientes que têm diminuição da produção de melatonina. Então eu tenho que fazer como se fosse uma suplementação de melatonina para aquele paciente que tem déficit de produção, né? Para alcançar aquele equilíbrio de sono que ele precisa. Fantástico, né? Falando um pouco agora, doutor, sobre a questão da alimentação saudável para o coração. Que tipos de alimentos favorecem, né, o coração e que o doutor orienta que as pessoas consumam ou não consumam? O café é um deles, né? É tão perseguido como os ovos, né? Que sempre estão na pauta das discussões ao longo dos anos, né? O mais importante é a gente perceber que a moderação é a pauta, é o principal, né? Você não precisa passar a vida toda inibindo ou deixando de ter prazer para se alimentar. É claro que existem formas e formas, cada um tem o seu relógio biológico, a sua genética, as suas restrições próprias, que muitas vezes são genéticas, são por vários problemas autoimunes, por alergias alimentares, por intolerâncias, né? E que em cada caso, como na medicina, a alimentação também tem que ser personalizada, de acordo com o gosto da pessoa também, né? Mas a gente pode falar, a grosso modo, que os alimentos produzidos de forma orgânica, vegetais, leguminosas, cereais, as hortaliças, as sementes, né? Semente de abóbora, chia, as castanhas. Um protótipo aqui das castanhas no Brasil é a castanha do Pará. As nozes, elas fazem muito bem. Eu geralmente compro a castanha de caju. O mix de castanhas, geralmente eu compro. Eu gosto de ter sempre eu já deixo em casa e no escritório. Isso. Cada um tem a sua peculiaridade. Eu, por exemplo, não posso consumir muita castanha do Pará e nem amendoim, embora adore os dois, por conta do alto nível de triglicerídeos de cadeia média. Eu inflamo meu corpo e eu tenho acne, inflama tudo. Então, para você ver que cada um não tem uma receita de bolo para todo mundo. Cada um tem que ser trabalhado, pesquisado e medicado dessa forma, de uma forma totalmente personalizada. Cada organismo é um universo à parte, né? Por exemplo, os sucos de frutas, que a gente acha que é super saudável, né? E realmente porque tem sais minerais, inúmeras vitaminas, dependendo da fruta. A gente pode fazer um mix de frutas, né, para produzir suco, mas para a gente tomar um copo de suco são necessárias várias laranjas, por exemplo. E o teor de açúcar, mesmo das frutas, ele é concentrado ali. E se eu consumir a fruta, a laranja, eu não vou consumir o mesmo número de laranjas que eu vou usar naquele copo de suco. Além de eu consumir fibras, que são muito saudáveis para o sistema digestório, para o intestino. Exatamente. Falando um pouquinho sobre a questão de reduzir o sal, de reduzir aquelas gorduras saturadas, porque tem gente que gosta de começar, bota na mão e
e come o sal? Eu tenho vários pacientes que têm uma grande dificuldade de controlar a pressão por conta do sal. Também aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm miocardiopatia dilatada, a maioria das doenças cardiovasculares, elas solicitam, pedem que a gente tenha uma restrição, não é eliminação, uma diminuição do consumo de sódio, de sal. Tem muitos pacientes que chegam perguntando, e o sal do Himalaia, aquele sal rosa, eu posso usar? Eu digo, pode, mas você vai pagar muito mais caro por um sal que é colorido, né? Que ele tem alguns compostos minerais a mais, mas são em uma taxa tão pequena que não vale a pena, não vai trazer grandes benefícios. Então, o sal, os outros sais, né? O sal marinho, no caso, né? O sal rosa, o sal preto, sei lá que cor que ele vai ter, ele vai fazer muito bem para quem vende, mas para você não. Né? O mais importante é a quantidade de sal que se usa na alimentação, que deve ser em pequena quantidade. Tem um tipo de sal também que eles vendem, né, nessas lojas de alimentação natural, que é com menos iodo, com menos sódio. É com menos sódio. Menos sódio, né? Ele é adicionado para ajudar na incidência de doenças da tireoide, do hipotireoidismo. Né? O interessante é usar a pouca quantidade de sal, e uma dica que eu dou é você usar um sal temperado. Você pode pegar lâminas de alho, pode colocar umas coisas, raminhos de alecrim, de orégano, de vários temperos, de ervas finas, você tem na sua horta mesmo. É tão simples plantar, cultivar, e você faz um mix dessas ervas e coloca no sal. Pode desidratar o alho, cebola ou algumas outras coisas, coloca no seu sal. Você não vai precisar usar uma quantidade muito grande de sal. E o sabor na comida é outro. Além de usar, em vez dos óleos vegetais tradicionais, o azeite de oliva, que não pode ser superaquecido. Que geralmente é o que todo mundo faz. Compra o azeite de oliva, vai fazer uma carne, coloca na panela e... Particularmente, ele precisa, para ele perder as propriedades benéficas, ele tem que ser bem aquecido, se não me engano, a partir de 180 graus. A gente não costuma aquecer a panela uma temperatura muito grande acima disso, né? Mas é importante você colocar pouco azeite para a preparação e não uma temperatura muito alta, né? De preferência, você usar um azeite de oliva no peixe, que faz muito melhor do que as carnes vermelhas, principalmente as carnes vermelhas com gordura, né? Que são piores ainda para a saúde, né? E, o consumo de carnes vermelhas está intimamente ligado à incidência de câncer. Quanto mais carnes vermelhas a gente consome, maior a probabilidade de a gente ter câncer no futuro. Né? Não estou dizendo que é para parar de comer carne vermelha, porque tem muitas pessoas que têm anemia crônica que precisam uma reposição de ferro e que precisam consumir às vezes fígado, carne vermelha. Né? Então, como eu disse, cada indivíduo é um universo à parte e tem que ser tratado como tal, né? Com a medicina personalizada. Cada vez mais essa questão da personalização, ela vai só crescer, né? Porque, como o doutor falou, né? Geralmente os laboratórios, de um modo geral, eles têm lá as dosagens que foram feitos estudos em determinados grupos e eles não conseguem entrar no detalhe do paciente, né? Inclusive que é um serviço nosso também aqui, de ajustar a dose de medicações. Então, de repente, tem ali uma substância que você encontraria, sei lá, 10 miligramas, mas o doutor prescreveu 7 miligramas. Eu posso ter um paciente que ele precise, por exemplo, de 7 miligramas, 8 miligramas de uma substância, que com 5 miligramas eu vou ficar abaixo da meta, e com 10 miligramas eu vou estar acima, e pode ficar hipotenso. Então, essa é a grande sacada das farmácias de manipulação, que eu posso
super personalizar o tratamento no meu paciente, né? Eu posso fazer, inclusive, associações dentro de uma cápsula de um medicamento que não existe nas farmácias, nos laboratórios convencionais, né? E cada um tem o seu papel, mas que a personalização do tratamento ela é um avanço muito grande que a gente tem na medicina, no ramo das farmácias nos últimos anos. Interessante porque, como você vê também, né, como eu comentei anteriormente, essa questão do número de academias, né, do número de profissionais de nutrição que, de fato, se você voltar 10 anos atrás, ninguém é nutricionista, concorda? Hoje em dia, é hábito. As pessoas entenderam que precisam, de fato, cuidar da saúde. Então, tem que procurar essa questão da alimentação o nutricionista, na cardiologia, o cardiologista, e por aí vai, em todas as outras especialidades. Exato. Eu acho que essa consciência está crescendo cada vez mais, né? Desde os jovens até pessoas dos seus 40 e 50 anos. Eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com o que o outro tem, ou do que e ficar nos desmerecendo, achando que a gente é insignificante porque o outro tem mais ou tem aquilo que a gente não alcançou ainda. E voltar o foco para aquilo que a gente pode desenvolver no futuro, dentro das nossas possibilidades. Se cada um enxergar o momento que a gente vive, o momento que eu vivo agora, e onde eu quero chegar, mas sem pressa, mas com empenho, às vezes a gente consegue chegar muito mais rápido do que querendo tomar como modelo algo que é inalcançável, que é a vida do outro, ou que o outro tem. É um pouquinho a cada dia, Exato. Dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades. Tem vários livros que eu até recomendo, que Mude um Hábito, né? Mudança de hábito, Hábitos Atômicos, né? Que são livros fantásticos para quem quer começar uma jornada de mudança de estilo de vida. Fantástico, fantástico. Então, falando sobre essa questão de bons hábitos, né? E quais seriam os bons hábitos para manter e o que o indivíduo ou o paciente deveria evitar na sua vida, em todos os sentidos, em termos de estilo de vida, o que ele deveria evitar para poder se manter aí tendo um bom hábito para preservar a saúde do coração. Uma das coisas principais para a saúde cardiovascular é a gente nunca chegar perto do cigarro. E tem uma coisa pior que foi inventada nos tempos modernos, o vape. O cigarro era ruim, o vape é péssimo, porque as doenças que a gente via as pessoas terem com décadas após o uso do cigarro, o fumo de corda mesmo, como alguns consomem, a gente vê em muito poucos anos, em pouquíssimos anos, e de forma irreversível, né? Então, os jovens estão sendo alvo dessa propaganda de novas modalidades de tabagismo e estão morrendo, e morrendo muito mais jovens. Se não me engano, tem um documentário sobre isso, se não me engano, ou é no Netflix ou na Amazon Prime, falando justamente sobre toda a história de como começou, né? Digamos, isso eu já considero hoje uma pandemia. É uma epidemia, uma pandemia, literalmente, associada estritamente à morte, à alta mortalidade, porque a gente vê jovens com pouco mais de 2 anos de uso de vape, já com sequelas pulmonares irreversíveis, que se internam em UTI e que depois não conseguem nem sair de casa por conta das limitações graves que têm. Tivemos um caso, eu acho, semana passada aqui na nossa região, aconteceu justamente isso. Um jovem que utilizava
Eu conheço gente que é todo dia. Porque Utiliza o... é saborizado, Isso. você pode colocar um sabor de canela, de menta, do que você quiser. A atração vem justamente por aí, porque não tem aquele fedor do fumo, digamos assim, né? Aquele mau cheiro do fumo que incomoda todo mundo. É aquilo que eu penso. O vape, o tabagismo, eles são granadas. Você tira o pino, uma hora vai explodir. Uma hora vai explodir. Pressão, hipertensão arterial é assim também. A pessoa não sente nada, absolutamente nada. Quando sente alguma coisa, quando sente, que a maioria não sente, 90%, 95%, quase 100% das pessoas não sentem absolutamente nada. Quando sente alguma coisa, é uma dorzinha aqui na nuca, um certo desconforto na cabeça, mas isso não é o comum, é raro. As pessoas vão ter consequências e sequelas da hipertensão arterial décadas depois, quando já é tarde. Muitos fazem o diagnóstico já tardiamente, quando tem um infarto, quando tem uma dissecção de aorta, quando tem um AVC. E aí você faz um tratamento secundário, para não minimizar as sequelas, né? Então, nessa questão de evitar os prejuízos para a saúde cardiovascular, estão o cigarro. Eu faço questão de falar nisso porque eu presenciei familiares que passaram pelo tabagismo e eu sei o quanto sofrem, né? Muitos pacientes também, né, que acabam tendo não só infarto, AVC, cânceres de quase todos os órgãos muito graves, o etilismo, né, o hábito do alcoolismo, hoje já está provado que ele é extremamente prejudicial à saúde. Qualquer dose faz mal, porque inflama o organismo e acaba sendo prejudicial para o corpo. Evitar ficar imóvel, então evitar o sedentarismo, evitar ficar acima do peso, obesidade, evitar a alimentação desregrada em grande quantidade, com altas calorias, mais do que a gente gasta durante o dia, né? Evitar parar de tomar o remédio da pressão arterial, tá? Evitar parar de tomar o remédio de diabetes ou se permitir o uso de muitas calorias, de alimentos que são prejudiciais para a pressão alta, para o diabetes, né? Cada um sabe quais são, o nutricionista, o endocrinologista, o médico de sua preferência que acompanha pode informar isso adequadamente, né? Evitar o estresse também, o quanto possível, né? Não é você querer matar aquele que estrangular aquele que te faz mal, mas é você aprender a reagir a aquelas agressões, né? É o equilíbrio emocional, na verdade. Emocional. Se a pessoa está fechando você na rua, né? E você, em vez de você começar a xingar, você muda a forma de pensar. Você imagine que aquela pessoa, para você não ficar irritado, ela está com pressa porque ela está com dor de barriga, ela quer chegar logo no banheiro em casa, né? Em vez de você se irritar, você começa a rir e você não se prejudica. Exatamente. Né? Não entrar na onda dos outros. O mundo está uma correria muito grande, uma concorrência muito grande, mas que tem lugar para todo mundo. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Principalmente, né? Principalmente, porque assim, todo mundo fala hoje, como é que tá aí? Não, estou na correria. Todo mundo responde essa, estou na correria. Todo mundo correndo, né? E assim, às vezes eu paro para refletir, eu disse, bicho, a gente corre tanto, trabalha tanto, para no final morrer. Então assim, o que de fato a gente precisa tomar para a nossa vida, no sentido de se preocupar com o que apenas importa. Porque às vezes a gente dá valor a certas situações, a certas coisas que nós não temos controle e acaba prejudicando a nossa saúde, né? Então assim, é uma coisa que eu particularmente venho fazendo isso já há alguns anos. Espera aí, eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então se eu não tenho, o que é que eu vou fazer para poder não sofrer com determinada situação? Não é simplesmente isolar o problema, mas é entender de fato o que você pode fazer
para aquilo ali não acabar destruindo a sua saúde mental e, consequentemente, aí vem coração, vem todas as outras questões. Exatamente, manter o foco naquilo que realmente importa. Certa vez eu fui convidado a fazer uma visita a uma empresa de investimentos e percebi que as pessoas que estavam querendo me ensinar alguma coisa de investimento, elas, numa breve conversa que eu observei, todas elas eram separadas, não tinham suas famílias já próximas delas. Aí eu pensei, poxa, estão querendo me ensinar a investir, mas que tipo de investimento? Se nem elas que sabem investir na parte financeira, mas cadê o investimento na família? Cadê o investimento no aspecto emocional, psicológico, que eles não têm? Então, tem que ser um combo, tem que ser uma coisa global, né? Não pode ser só um fator e eu esquecer do resto. O mundo, ele nos pede uma série de habilidades. Exatamente. Uma série de habilidades, e todas elas importam, né? A saúde financeira é interessante, a saúde emocional é interessante, o familiar, o trabalho, o exercício físico, a boa alimentação. Então, são esses desafios, que a gente pode chamar, que nos pedem movimento. Movimento de mudança constante, de alterações de hábitos, procurar o melhor. Estar em ambientes que você consiga evoluir, Exatamente. estar com pessoas que você consiga evoluir, porque assim, o ambiente, ele transforma, ele muda, ou para o bem ou para o mal. Mas você falou essa questão do investimento na família, é um ponto muito importante, né? Por exemplo, o cara foi dar aula a você de investimento. Beleza. Fala-se especificamente do sentido financeiro. Exato. Porém, a perspectiva que o doutor teve, a gente, peraí, o cara não investiu nem na família dele, Quer me ensinar o quê? Ele não tem que me ensinar. E às vezes as pessoas acham que isso não tem nada a ver, é aquela mesma história que eu tenho comigo. O que é que eu tenho comigo? Se você arruma um sócio, um parceiro de negócio, que ele trai a mulher, ele vai trair. Exato. Ele trai as pessoas. Porque a mulher que está ali com ele, a esposa, ou seja, a companheira dele, que está ali como é que se diz, na missão de vida todos os dias, né? Isso é um tema absurdamente polêmico, né? Por causa da questão cultural do machismo, por aí vai. Está fugindo até um pouco do nosso tema. É questão de confiança. Justamente. Então, você vai comprar algum produto de alguém que você não confia? Justamente. Não vai. Né? Se souber da história do indivíduo, você vai ficar com o pé atrás. Já não faz negócio. Exatamente. O casamento é um negócio, né? Que dá trabalho, né? Que é uma troca séria. Renúncia de um lado, renúncia do outro, ajusta. E tudo isso está associado à saúde mental. Exato. Que desencadeia todo o restante do processo de saúde do corpo, como tudo, inclusive do coração. É um tema vasto, né? A gente pode até pegar um outro momento e discutir isso melhor, mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Então, assim, fala um pouco também, doutor, sobre essa questão da importância dos exames periódicos. Sim. Quais são os tipos de exame que existem hoje na cardiologia? Os principais exames para poder você entender ali como é que está a sua saúde do coração. Fala um pouco para a gente sobre esse tema. Existem inúmeros exames e variações dentro de um mesmo exame. Mas para um check-up convencional, básico, o recomendável é um simples eletrocardiograma, é imprescindível fazer, porque ele já dá um panorama geral de várias situações, de presença de arritmias, aumento de câmaras, né, de várias situações, e evolutivamente a comparação entre eles. Um ecocardiograma para a gente ver a estrutura do coração, a funcionalidade dele, né, como é que ele está frente a um corpo mais ou menos envelhecido, com algumas doenças, diabetes, hipertensão e outras tantas, como é que ele está reagindo e se comportando em relação a essas doenças. Um teste ergométrico,
que é o teste de esforço em esteira ergométrica ou em bicicleta, né? O mais comum é na esteira ergométrica, para avaliar também a capacidade cardiovascular, para a gente determinar a atividade física que é necessária para aquele indivíduo, para estudar a isquemia, algum entupimento nas artérias do coração, né? A resposta da pressão frente ao exercício físico, da frequência cardíaca, dos batimentos mais ou menos acelerados que tem que acompanhar o exercício físico durante o esforço realizado. Esses são os principais, mas cada um desses exames tem desdobramentos. Dentro do eletrocardiograma tem uma série de exames derivados do eletrocardiograma, então Holter, Looper e outros tantos. Dentro do ecocardiograma a gente tem uma série de outros exames, um eco transesofágico, né? Um eco de estresse. O paciente que não pode fazer um teste ergométrico, por exemplo, a gente pode fazer um eco de estresse com vários medicamentos ou com esforço associado, com esteira, com uma bicicleta, o paciente deitado também dá para fazer. Várias técnicas dentro do ecocardiograma, como a técnica de avaliação segmentar pelo strain, que a gente usa muito nessa área nova, não tão nova assim, mas que está se firmando cada vez mais, que é a cardio-oncologia, em que a gente trabalha com pacientes com câncer, para prevenção de doenças e complicações durante o tratamento da doença, com quimioterápicos, com radioterapia, com terapias-alvo, com outros tantos tipos de tratamento, e no segmento do acompanhamento depois que o tratamento termina, né? Porque muitas doenças, muitas complicações desses tratamentos vão aparecer meses, anos ou até décadas depois do encerramento do tratamento, né? E dentro do teste ergométrico a gente tem um teste ergospirométrico, que ele refina a variação da função cardiovascular, estudando a produção e emissão de gases, o gasto calórico, o limiar que a gente tem do aeróbico, para a gente bater o martelo para dizer que você tem que treinar até chegar a essa frequência cardíaca. Né? Então é um marcador bem interessante para principalmente quem é atleta. Né? A gente vê muitos atletas aí passam mal na prova, porque não respeita esse limite, na verdade, porque cada um vai ter o seu limite ali. Você tem que fazer uma suplementação, uma alimentação pré-treino, durante o treino, uma hidratação também adequada, bem planejada para aquele indivíduo. O pós-treino também, que é uma fase de recuperação da inflamação, que é o exercício, né? Então tudo isso tem que ser planejado para que o desempenho, a performance seja a melhor possível. A gente tem também alguns outros exames que são interessantes para a avaliação da saúde cardiovascular. Uma radiografia de tórax. Eu tenho solicitado muito uma tomografia de tórax hoje, porque a gente já não é um exame tão caro assim, que a gente consegue ver placas de ateroma nas artérias coronárias, já dá uma visão geral, mas bem interessante, da circulação coronariana, que nutre o coração. Angiotomografia das coronárias, que é uma aplicação que se desenha, que se vê as artérias coronárias sem precisar fazer um cateterismo, né? A gente tem a ressonância magnética do coração, que vê várias e várias funções, isquemia, sequela de Covid, por exemplo, que a gente vê aquelas fibroses bem características de uma infecção, seja ela viral ou de outra etiologia, outras doenças genéticas que podem ser estudadas também pela ressonância magnética. A gente tem o cateterismo cardíaco também, que a gente pode estudar os defeitos congênitos do coração, o entupimento, o famoso entupimento das artérias coronárias e tantos outros, né? E são inúmeros exames que existem, tratamentos, né? Então, a cada ano que passa, surgem novas técnicas, novos métodos diagnósticos e de tratamento, que vêm para melhorar a nossa condição de sobrevivência e de qualidade de vida. Mas, mais uma vez eu repito, existem muitos tratamentos, mas a gente tem que diminuir a quantidade de doentes que existem, né? Para melhorar isso, a gente tem que fazer prevenção
primordial, como o Dr. Eugene Braunwald, que é o nosso Papa da Cardiologia Mundial, ele preconiza, que é evitar que os fatores de risco apareçam, evitar que a pressão alta apareça, evitar que o diabetes apareça, evitar que a obesidade surja, evitar que o sedentarismo surja, que a má alimentação, e com isso a educação desde a infância, desde a barriga da mãe, na verdade, né? A vacinação, por exemplo, de uma gestante, tem algumas vacinas que a gestante pode usar, já previne problemas que podem impactar na saúde do bebê, da criança, já na troca de anticorpos que é produzida pela vacinação. As vacinações nas fases mais tenas da criança também, né? A gente erradicou a poliomielite e tem minimizado muitos problemas de saúde com a vacinação da poliomielite, a vacinação contra a influenza, contra o Covid, contra várias doenças que sarampo, coqueluche, a varicela catapora, né? Que muitas delas podem ter problema no coração. E é uma coisa que vem sendo assim, é um outro segmento também que cresceu muito, né? Essa questão de clínica de vacina. Com aquela tabela ali de toda a programação da vacinação da mãe, do bebê e até a fase adulta, né? É o que mais, depois do saneamento básico, é o que mais impactou na redução de mortalidade nos últimos anos, né? Água potável, condições de higiene, né, para a população. Melhorou muito a sobrevida, a quantidade de vida que a gente tem, mas a redução de mortalidade por infecções, sejam virais e bacterianas, que a gente teve nas últimas décadas com as vacinações, nos últimos tempos tem sido o divisor de águas da quantidade de vida que a gente tem garantido para a população, né? Chegando ao ponto de a gente ter praticamente 80 anos de sobrevida média aqui no Brasil, né? 70 e poucos anos, se não me engano. Né? E que pode aumentar. Né? Tem muitas residências que não têm um sanitário, que não têm acesso à água potável, né? Que as pessoas andam de pé descalço ainda, né? Esse avanço social com relação à questão fugiu agora a palavra, do saneamento básico, tem muito ainda para evoluir, muito ainda. No Brasil como um todo, né? Ontem mesmo eu estava vendo um documentário que falava que no Maranhão tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, aproximadamente 1 milhão, 25% não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso ao sanitário. É um número muito grande, muito expressivo. Aí crianças morrem de infecção intestinal, de parasitas, de verminoses. Hoje em dia tem vacinação para as crianças para a principal causa de diarreia na infância, que é se não me engano, é uma virose, fugiu o nome agora, né? Mas que até acho que é os 8 meses, 8 anos, tem uma vacina que é feita para essa doença, que você pode evitar uma diarreia grave com mortalidade. Então, veja bem o ganho que a gente pode ter. Uma criança que poderia morrer com uma vacina, ela tem a chance de se tornar um adulto e chegar até os seus 70 anos. Interessantíssimo, né? Doutor, eu queria saber se existe alguma história inspiradora de um paciente seu, lógico que ninguém vai falar o nome do paciente. Tem que eu nem lembro de todos. Mas tem alguns pacientes que marcam a gente. E você poderia relatar para a gente? Tem inúmeras histórias. Eu completei na metade do ano, em julho, eu completei 26 anos de formado, né? Para quem não sabe, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou paranaense, mas me formei lá em Santa Maria, na mesa da Guatiquis, e que de lá para cá, desde a faculdade, os pacientes mais nos ensinam
e continuam nos ensinando do que a gente ensinando a eles. Mas principalmente aqueles pacientes que não desistem de alcançar uma mudança, né? Eu tenho histórias impressionantes de pacientes que reverteram totalmente um problema cardiovascular com a tomada adequada de remédios, com a mudança de estilo de vida, né? Que eu fiz exames deles durante a doença, e como eles mudaram totalmente os hábitos de vida, tomando remédio, fazendo tudo o que tinha sido orientado, depois fui fazer exames e não vi mais a doença. Claro que estavam repletos de remédio, muitos, mas estavam plenamente satisfeitos e sem sintomas, justamente por estar tomando remédio na dose que recomendei, na hora que eu recomendei e pelo tempo adequado. Quer seja, você tem colesterol alto, tem que usar o remédio para sempre. Você tem pressão alta, o remédio é para sempre. Você tem diabetes, o remédio é para sempre. Você tem asma, é para sempre. A maioria, quase todas as doenças crônicas demandam tomar remédio na quantidade certa, mas para sempre. Você falando essa questão da tomar a medicação de forma correta, a gente vê alguns relatos aqui também de muitos médicos que, tipo, tem pessoas que, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui bem básico, você passa lá um antibiótico, geralmente você toma ali 5 dias, aquela dose. Só que no terceiro dia ali você já consegue perceber uma melhora. Então tem gente que já para de tomar, não, já estou bom. Né? E isso acontece também, né, com muitos pacientes que relatam com a gente aqui, eles começam a tomar medicação e param de tomar por conta própria. O médico prescreveu lá um tratamento para 90 dias e quando chega ali com 60 dias ele já sentiu uma melhora, não está sentindo mais nada de sintoma, deixa que não conclui o tratamento completo e simplesmente para de tomar. Aí, às vezes, a gente tem um trabalho de acompanhamento aqui de alguns pacientes, onde a farmacêutica entra em contato para saber como é que está o tratamento, e ela acaba identificando que simplesmente ele parou de tomar medicação. Isso acontece muito com quem faz tratamento de colesterol. Na minha experiência, na minha prática clínica, eu tenho visto muito isso. Que, propriamente não com os meus pacientes, mas com paciente que vem de outros colegas ou de outras áreas, que fazem a dosagem de colesterol, tomam um remédio um mês, controlam o colesterol naquela fase e depois param e não usam mais. E aí eu tenho que fazer todo o histórico clínico para ver por que o colesterol subiu, qual o histórico genético, tal, para orientar o paciente. A maioria dos pacientes que têm colesterol muito alto, ou que já têm problemas cardiovasculares, precisam fazer o resto da vida o tratamento. E a meta é individualizada. Tem pessoas que têm que ter o colesterol mais baixo que os outros, muito mais baixo que os outros. Então, o tratamento é ad eterno, é para sempre. Sim. E isso eu sempre oriento quando eu prescrevo o remédio, né? Então, isso é muito importante. O nosso cliente, nosso paciente, ele tem que ser bem orientado, a gente tem que ter tempo para conversar e orientar o paciente quanto a isso, porque senão o tratamento se perde. E não adianta fazer uma consulta se o resultado vai ser nulo. É como acontece a orientação também para alguns tipos de suplemento. Por exemplo, o ômega 3. É um suplemento que você pode tomar o resto da sua vida. A creatina é outro exemplo também. Né? E às vezes a gente fala um pouco dessas situações e muita gente entende, não, você está falando isso que é para poder vender. Mas de fato são coisas que... O ômega 3, ele, para ter um benefício, quem estudou muito o ômega 3 foram os escandinavos. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, eles fizeram os principais estudos sobre o ômega 3. E para se ter um real benefício do ômega 3, que tem várias frações do ômega 3, isso. DHA, o EPA. A gente tem que usar altas doses e por muito tempo, mas é extremamente eficaz, né, para redução de mortalidade, inclusive. Coisa que muitos estudos que foram feitos depois não seguiram, né? Esses estudos de mortalidade eles têm que seguir um bom tempo e muitos pacientes para se chegar numa conclusão de eficácia ou de redução de mortalidade.
né? Uma ressalva em relação à questão do ômega é que, tipo assim, existem aí vários tipos de ômega. Né? E assim, interessante que você que consome sempre procure adquirir ômegas de qualidade. Exato. Né? E tem a selo livros e observe a dosagem também. E a fração que você está usando, se é EPA, se é DHA, isso. Porque para cada situação que você vai usar, a fração escolhida tem que ser aquela. Então não é, tem ômegas e ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9, isso. Porque tem alguns que têm a proposta de ser anti-inflamatório e tem outros que não. Então existem vários tipos de ômega, né? E as frações dele, que só quem está bem apto a fazer isso, essa elaboração, essa prescrição o médico, o nutrólogo, o nutricionista, quem trabalha com isso no dia a dia, o endocrinologista, que tem mais conhecimento a respeito disso. Por mais que ele seja um suplemento de venda livre, né, é sempre importante a orientação do profissional habilitado, né, para você fazer o consumo, seja qualquer suplemento. Né? Exato. Por mais que não se precise de receita e etc., ele está na prateleira, você vai lá e compra, mas é sempre recomendado a orientação do médico, nutricionista, nutrólogo, farmacêutico também. E o acompanhamento, porque a maioria das substâncias ou é metabolizada no rim ou no fígado. Se você tiver um problema hepático, por exemplo, no fígado, uma disfunção do órgão, e você consumir uma dose muito alta de algum elemento, você vai ter algum prejuízo para a saúde depois. Então tem que ser, além do início, tem que ter um acompanhamento. Os órgãos vão envelhecendo, o metabolismo vai modificando, mais remédios vão ser introduzidos na nossa carteira diária de uso com o passar do tempo. A gente vai ficando hipertenso, vai ficando diabético, vai tendo essa condição, aquela. E os remédios eles interagem uns com os outros, né? Um aumenta o nível do outro no sangue, o outro diminui, então tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. E o que é interessante é que a gente vê muito assim, as pessoas falam, né? Não vou no médico porque se eu for procurar alguma coisa eu vou achar. Acho. Com certeza acho. Mas é bom achar a tempo, né? É bom achar a tempo. É bom você descobrir que você tem uma granada na mão e que você não tirou o pino ainda. Porque depois que você tirar o pino, ela vai explodir uma hora. Né? Então você tem essa granada com um pino ainda e não tira o pino. Não dê chance ao azar. Né? E se você tirar o pino da granada, ela vai explodir. Quando você der bobeira é quando você se estressa demais ou para os remédios, da pressão, do diabetes, e você tem uma crise. Né? Você comete excessos, uma hora a fatura do seu cartão de crédito vai chegar, e uma hora a fatura de todos os excessos que a gente produz vai chegar. Então é aquela questão, né, doutor, da importância de você trabalhar na prevenção. Exato. Na prevenção, porque às vezes as pessoas, que eu acho assim, tudo na vida é prioridade, né? Às vezes você deixa de investir na sua saúde preventiva, onde você vai gastar muito mais quando você precisar tratar. E aí o custo no mínimo dobra. Imagine que você está bem agora, mas se você tiver um infarto amanhã, as suas prioridades até hoje são X. A partir de amanhã vai mudar tudo. O que mudou? Foi a vida que mudou ou a forma de como você enxerga a vida? Exatamente. Né? A gente tem que pensar nisso. O que vale a pena? Eu estou correndo atrás do quê? Exatamente. Né? A gente quer qualidade de vida, para ter qualidade de vida e quantidade de vida, a gente precisa investir. É uma poupança que a gente faz ao longo da vida. Se a gente quer ter uma aposentadoria boa, a gente tem que investir a vida toda. Para a gente ter uma poupança de saúde boa, bem robusta, a gente tem que começar investindo logo cedo, para a gente colher essa aposentadoria quando chegar o momento. E na maioria das vezes é assim, né? Sempre é tempo de ter essa reflexão, para poder mudar esse contexto, de fato cuidar da saúde. Exatamente. Né? Então eu queria agradecer, né, mais uma vez aqui a presença do Dr. Yuri Candiago, parceiro nosso, né, já há muitos anos, né, lá no CMI,
né? E tem muitas coisas que a gente discutiu. Se a gente começar a conversar aqui, tem podcast para 2, 3 anos. Tem. Pano para manga. Porque assim, são muitas ideias, muitas coisas que a gente vem conversando. E queria que o doutor desse as suas considerações finais para a gente fechar, né, esse episódio aí que falou da questão do quero paz no meu coração. Exato. Bom, eu imagino que esse programa vai ao ar agora próximo do Natal, com muita brevidade, e eu desejo a quem estiver assistindo, quem vai assistir, que repense, que faça um investimento na saúde, no seu bem-estar psicológico, emocional, espiritual, que a gente pode fazer até um programa depois sobre a importância da espiritualidade, que também faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Que as mudanças que a gente se propõe a fazer de agora em diante sejam não só para uma estação do ano, para um verão, mas para a vida toda. Porque a gente tem que enxergar como é que eu quero estar daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Porque a longevidade da população humana tem aumentado muito. A expectativa é que em 2050 a gente tenha um número muito grande de população sexagenária, septuagenária e octogenária, né, chegando a mais de 30% da população, bem mais que isso. Então, como é que a gente quer chegar, com que poupança que a gente quer chegar aos 60, 70, 80 anos? Quem sabe daqui a 20, 30 anos a gente esteja alcançando facilmente os 100 anos. Como é que estarão as minhas articulações? Como é que estará a minha cognição, meu pensamento? Como é que estará meu pulmão? Como é que estará meu coração? Mas principalmente, quais são os estímulos que me fazem caminhar todo dia? Quais são os estímulos que me fazem me levantar da cama todo dia? O que eu faço hoje, eu faço de bom grado, eu faço de bom gosto, eu faço com prazer ou não? Caso eu não faça com prazer, que eu busque pesquisar dentro dos meus desejos o que eu quero da vida, e investindo naquilo que eu quero da vida, a vida vai dar o retorno no momento certo, né? Então, remédio é um comprimido, é um xarope, é um chazinho, é uma cápsula, é um unguento, é um emplastro, é tudo isso e muito mais. Mas que a gente não esqueça que exercício físico é remédio também e funciona muito melhor que a maioria dos remédios. Uma alimentação equilibrada é melhor que muitos remédios, e é um remédio também. Tomar os remédios na hora certa, na quantidade certa, de acordo com a prescrição médica, é um remédio. Se fazer meditação, ter uma vida espiritual, né, bem direcionada, é remédio mental, é remédio para o corpo e para a mente, né? Evitar exageros na alimentação, comer o necessário, com moderação, sem exageros, porque imagine que o prato que eu tenho gigantesco, ele está sendo muito bonito para tirar uma foto, mas é um prato que vai faltar na mesa de alguém, nos nossos irmãos lá da África, ou até mesmo na nossa cidade, que tem gente na rua com fome, tem gente nos subúrbios que não tem, por um motivo ou outro, condição de acesso aos alimentos, e que a gente pode fazer essa diferença, diminuindo a criminalidade com a fraternidade, levando aquilo que nos sobra àqueles que carecem do mínimo, né? Isso faz com que as pessoas não saiam dos subúrbios e cometam crimes.
Isso faz com que as pessoas se amem mais, tenham um coração mais saudável, não só anatomicamente, quanto emocionalmente e fraternalmente. Porque quando você fizer isso, talvez aqueles que você puder ajudar vão te reconhecer nas estradas da vida por aí e não vão te assaltar, né? E sabendo que Deus cuida de tudo e de todos, a proteção é inegável e certa, né? Eu desejo a todos que desejam mudar realmente de vida, que possam seguir com disciplina, com muito empenho, com esforço. A gente cai, levanta, erra, corrige e segue em diante e sempre para frente, né? E que todos tenham boas festas, um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que tenhamos vários anos de saúde e paz. Obrigado, doutor. Essas palavras que você falou agora foram fantásticas, né? E gostaria de dizer a vocês que lembrem-se, nunca é tarde para começar a cuidar da sua saúde. Um coração saudável, ele dá energia para poder você evoluir durante a sua jornada da vida. Tranquilo? Eu agradeço a vocês aí por a participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Desejo também a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que vocês, de fato, venham trazer essa reflexão de mudar, não só no período, né, doutor? Não só entre o Natal e o Ano Novo. Entre o Ano Novo até o Natal. E aí a caminhada é longa e precisa de foco e disciplina para poder chegar lá nos resultados que cada um almeja e espera, né? Então, muito obrigado. Queria que vocês também seguissem a gente lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o Fala Farma. Vai estar lá todos os nossos podcasts e vão vir muito mais outros episódios, inclusive com o Dr. Yuri Candiado. Obrigado. Um abraço a todos.